Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro de tudo, que é uma satisfação e é um motivo, talvez, aqui de duplo sentimento da minha parte. Um é de alegria, óbvio, né? De estar aqui, primeiro a convite da Câmara dos Deputados, que é a minha casa de origem, né? Eu que estou cedido atualmente para o Ministério da Economia e atender aqui a chamada do CEFOR em especial, eu acho que é sempre um motivo de muita alegria e fazer parte aqui da jornada é sensacional. O outro sentimento é um pouco de ansiedade, né? Porque moderar o diálogo de duas feras aqui me demandou um pouco de estudo prévio, eu confesso, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vai que eu falo uma pedrada aqui, uma besteira enorme dessa daqui, e aí um olha para o outro, tudo bem que não dá para olhar porque fica estranho nessa tela do YouTube, né? Olhando para o outro assim, haja paciência com o Renato. Mas, né, contando aí sempre, né, com a fidalguia e a educação dos nossos convidados de hoje, é que a gente vai dar início ao que é o debate. Antes de começar a moderação, eu gostaria só de registrar aqui, né, a jornada em si e a Câmara dos Deputados, em parceria com outros órgãos, né, como a AGU, a gente está com a representante aqui, a Tereza da AGU, o Tribunal de Contas da União, né, o próprio Ministério da Economia, a CGU está promovendo a 5ª Jornada de Boas Práticas em Contratações Públicas, que é, na verdade, um locus aqui de compartilhamento de boas práticas e etc. E eu acho que isso vem a ocorrer num momento muito sui generis aí da nossa história como sociedade. A gente está acompanhado aqui de intérpretes, né? Então, aqui quem está com a gente nesse momento é o Gustavo, e que daqui a alguns minutos vai ser substituído e vão revezar aí com a Núbia. Mas, né, o tão importante, melhor dizendo, como todos, são os nossos convidados. Então, eu estou aqui com a nobre e eu tenho satisfação enorme de chamar de amiga a Tereza, tá? Vou falar aqui uma sintética, acho que até é um desafio conseguir sintetizar o currículo de vocês, mas Tereza, né, aí da AGU, doutora em ciência ambiental, filósofa, eu acho super chique, um dia eu vou ser chamado de filósofo, né, assim, mas ralou muito, filósofa, que é professora, né, de graduação e pós-graduação e coordenadora na AGU da Câmara Nacional de Sustentabilidade, tá? Também é diretora de consumo sustentável do Instituto Direito por um Planeta Verde. Agora eu vou dizer assim, fora do script que me deram para falar do currículo, a Tereza, eu falei muito poucas vezes com ela, presencialmente eu acho que a gente se esbarrou e conheceu num evento no STJ, e ela teve também toda a gentileza de me presentear com uma obra dela, que eu li do começo ao fim, é uma leitura rápida, é uma leitura intensa, e para mim, eu acho que é uma das pessoas hoje no Brasil que mais tem aí a capacidade de bem discutir sustentabilidade em contratações públicas. Então, Tereza, bem-vindo, né, que eu acho que a gente vai ter uma conversa muito, muito produtiva. E a Tereza, nós todos estamos acompanhados de outro cara que eu também chamo de amigo, espero que não esteja abusado, né, que é o Daniel. Aí, né, Daniel Moraes. Daniel conheço já há um bom tempo. Daniel, assim, ele assumiu, né, há pouco tempo, vamos dizer, a assessoria técnica da Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, a assessoria técnica é como se fosse a procuradoria da diretoria-geral da Câmara, então que faz análise de todos os processos, inclusive todos os processos aí de licitação. Daniel, quando eu conheci, ele já era, né, aí do jurídico da Câmara, e é um dos caras talvez mais proativos, mais cabeça aberta, e aí eu posso dizer na frente de todo mundo, porque esse negócio vai ficar gravado mesmo. Daniel, é impressionante a quantidade de pessoas que vêm falar comigo, assim, cara, o cara tá mandando bem, o cara tá indo bem, e etc. E eu fico muito feliz. Eu acho que você assumiu talvez um dos cargos mais desafiadores da Câmara dos Deputados, né, enquanto aí staff, e eu fico muito feliz aí de estar sabendo da tua atuação. Ele é bacharel, né, em História e em Direito, logicamente não pode História, né, só História não daria, né, para dar vazão a toda, estofo, né, a toda o desafio jurídico que se deve vivenciar no dia a dia. Ele é mestre em Poder Legislativo pelo CEFOR, né, é especialista em Direito Administrativo, com enfoque em licitações e contratos, é advogado aqui, né, da OAB-DF, ex-presidente da Comissão Especial de PPP da Câmara dos Deputados, e, né, se eu começar a ler só o currículo deles aqui, eu acabo tendo que enxugar muito do debate, não é o caso. Então, bem-vinda, Tereza, bem-vindo, Daniel. Vou passar a palavra rapidinho aí para vocês, começando pela Tereza, é óbvio. Obrigada.
Meus queridos, é uma alegria imensa estar aqui. Renato, Daniel, agradeço aí a atuação do Gustavo e parabenizo pela acessibilidade que está sendo proporcionada por esse evento, né? Pela transmissão no YouTube. Eu acho que o mais importante é a perspectiva da gente conversar. O que a educação ambiental tem me ensinado na última década é que somos todos aprendizes, né? E que essas rodas de conversa, ainda que sejam virtuais, e até interessante que eu posso ver todos aqui, isso é muito legal, através delas, dessas rodas de conversa, de uma perspectiva dialógica, sistêmica, integradora, e sem usar palavra difícil, botar filosofia, sociologia, história na prática, que é isso que nós todos aqui estamos fazendo cotidianamente, não é? O Renato com o seu trabalho tão gigantesco, esse desafio que está tendo lá no Ministério da Economia, e trazer isso numa linguagem que nos aproxime dos nossos destinatários, que são os servidores públicos e a população brasileira, e de que cada vez mais as ferramentas que nós estabelecemos cada um nas nossas competências, ou lecionando, ou na AGU, ou na Câmara, ou no Ministério da Economia, que essas ferramentas, elas têm um fio condutor, que é um fio condutor ético. E é muito legal eu estar aqui com você. Então, Renato, é muito bom estar com você, é muito bom estar com você, Daniel, para a gente poder falar de que maneira a gente vai poder trocar algumas ideias com algumas sugestões que são só sugestões e são só avaliações subjetivas nossas, né, de como é que está o cenário e como é que a gente vai prosseguir nas contratações públicas, né, de uma maneira integradora, de uma maneira que chegue naquele gestor que está lá naquela cidade, naquele município, que às vezes não tem nem a internet. Então, é muito legal estar aqui. Muito obrigada. Daniel, palavra contigo agora. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Cefor por esse convite de estar aqui na presença de tão ilustres pessoas, né? O Fenile é prata da casa, pela sua competência que todos nós conhecemos. Hoje ele está em uma missão aí no governo federal, né? Como secretário adjunto de gestão. Eu confesso que é um momento muito, muito rico, né? Para a legislação de licitações e contratos, como um todo aqui, a gente está vendo, como nunca viu, uma atualização, muitos sonhos nossos da área de licitações e contratos, o Renato tem ajudado a ser realizado, né, em relação à legislação. A Tereza, que já é grande conhecida no Brasil inteiro, né, que milita nessa área da sustentabilidade já há bastante tempo e é referência, tanto doutrinária como prática, né, lá na Advocacia Geral da União. A AGU, juntamente com o TCU, são os grandes promotores desse tema, né, isso eu coloco aqui na área pública, principalmente, e também o Ministério da Economia, mas esses atores são muito importantes. E eu espero que hoje, nessa conversa, que a gente possa ter, trazer um pouco de... trazer luz a alguns temas importantes, como a Tereza colocou, são pontos de vista, né, muitos deles pessoais, né, e também alguma coisa do que a gente tem feito, né, nos nossos órgãos de origem, eu, Câmara dos Deputados, a Tereza na AGU, o Fenile, que eu acho que mais que todos nós aqui, né, no Poder Executivo, como promotor de políticas públicas. E estou aqui à disposição aqui para a gente conversar um pouco hoje. Então vamos começar, né? Vamos começar aí a conversar um pouquinho. E a temática de hoje, logicamente, é a sustentabilidade nas contratações públicas nesse cenário que, infelizmente, não está pós-Covid ainda, né? Aí a gente está ainda durante, mas vamos conversar desse que se acostumou a chamar do novo normal, que talvez vá perdurar um tempo, né? Então, eu gostaria primeiro de começar falando aí, pedindo a contribuição da Tereza, para ver assim, qual que foi o papel da AGU, né, aí em termos de contribuir nesse cenário, né, de sustentabilidade em contratações na conjuntura atual.
Sempre vai ter um delayzinho que eu deixo o microfone desligado para não atrapalhar. Então, eu desligo o microfone e falo. Eu vou falar em duas perspectivas e uma delas, Renato, é a que eu posso falar com mais propriedade, como sendo, assim, o meu lugar de fala, que é a consultoria jurídica. Mas eu acho fundamental abordar a atuação contenciosa da Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Geral da União, numa leva imensa de advogados públicos que estão atuando nos processos de auxílio emergencial. Eles estão atuando com extrema competência, com extrema lisura, desafios imensos pelo volume gigantesco, para que haja regularidade, para que não haja desvio nas concessões do auxílio emergencial. Então, eu tenho um orgulho e deixo aqui o meu abraço imenso para vários colegas que estão atuando nisso, e não tem mais fim de semana, como para várias pessoas não está mais acontecendo isso, está todo mundo trabalhando e bastante. Essa é a parte contenciosa da AGU, a parte consultiva pela Consultoria Geral da União, assim, vou falar muito brevemente para a gente poder avançar. A Consultoria Geral da União, por intermédio de uma Câmara especializada e temática na elaboração de modelos de edital, soltou minutas de edital para a Covid, especialmente para a legislação extraordinária para a Covid-19, termos de referência, contrato, modelos adequados a toda a legislação excepcional da pandemia. Foi uma resposta rápida da equipe do Dr. Hugo, uma equipe composta pelo Dr. Hugo e os demais colegas, Adriano, Carolina, Leandro, pessoas que atuaram com muita seriedade e ofereceram aos órgãos assessorados da AGU e a quem se interessar consultar no site, minutas de edital. Pareceres foram elaborados também com relação a orientações para serviços terceirizados, teletrabalho, antecipação de pagamento. É uma resposta que foi eficiente, eficaz, e que eu digo uma expressão que eu tenho me apaixonado e eu gostaria que todos falassem sobre ela, que é vivificar política pública. Mais do que eficiência, efetividade e eficácia, eu acho que é vivificar. Então, isso foi muito positivo. Pela Consultoria Geral da União também, a Câmara Nacional de Sustentabilidade, que eu integro com os colegas muito, muito competentes e valorosos, nós atualizamos e lançamos em abril de 2020 a edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, com toda a legislação. O guia era de 2019, houve uma atualização legislativa, e com indicação de normas que devem ser consultadas da Anvisa e tal. Então, esse foi o trabalho que foi, assim, no âmbito geral e orientador normativo da Consultoria Geral da União, sem falar os inúmeros pareceres que eu e todos os demais colegas estamos aqui nos defrontando e procurando dar um assessoramento jurídico, uma consultoria jurídica que realmente atenda a necessidade do gestor e passe segurança jurídica nesse cenário. É isso. Bom, só queria fazer aqui talvez uma ênfase, né, no que a Tereza falou. Como eu falei, né, eu sou do Legislativo, tudo, e eu comecei a trabalhar com a AGU ano passado. E, em especial, eu tenho uma atuação muito próxima com o Hugo, o que ela falou, né, o Hugo Montezuma, que é o presidente da Câmara Nacional de Modelos, né, aí, que faz todos os modelos de termos de referência, edital e etc. E hoje a gente tem na PGFN uma equipe, né, que tem o Hugo, tem o Vitor, tem o Luciano, que é uma galera que trabalha em licitações de contratos. Eles são muito bons. É uma equipe que trabalha do começo do dia até de noite, muito motivados e uma capacidade enorme. E, aliás, é o que eu tenho encontrado aqui. E, logicamente, também eu tenho que enaltecer o trabalho da Câmara Nacional de Sustentabilidade, coisa que a Tereza vai poder falar mais ainda, né, daqui a pouquinho. Daniel, queria ver também do lado da Câmara dos Deputados aí, como que está sendo, assim, os principais highlights que você pode dar aí dessa atuação da Câmara nessa situação de pandemia, sempre à luz da sustentabilidade. E eu amei vivificar. Nossa, eu vou falar 3 vezes hoje para assim, ser parte da minha vida, assim, vivificar. Olha, vou mandar. Eu escrevi um artigo falando sobre isso. Vai lançar dia 5 de outubro, porque eu acho que é isso que torna real. Desculpa, parênteses. Não, aqui é bate-papo. Só não dá para provar, porque eu tô com um casaco, né, mas eu fiquei até arrepiado quando você for vivificar, e não foi de frio, não. Daniel, queria ouvir um pouquinho o que a Câmara dos Deputados tem feito e fez nos últimos meses nessa seara. Olha, pessoal, em primeiro lugar, é um cenário que um cenário de crise, né?
Quem imaginaria há um ano atrás que nós estávamos na Câmara dos Deputados fazendo a jornada presencialmente ali no CEFOR, a gente num debate, que estaríamos aqui hoje, né, fazendo uma live da nossa jornada. Então, assim, mas eu vi um meme, né, um charge que na crise crie, né? A Câmara dos Deputados, ao contrário da AGU, ela não tem um histórico de teletrabalho, por exemplo, né? Então a gente dormiu no trabalho presencial e acordou a Câmara quase inteira em teletrabalho. Mas a atuação da Câmara foi muito proativa, inclusive parte das nossas normas, elas foram reproduzidas no Brasil, as normas de Covid, né? Então a gente teve uma atuação, Fenile, para falar em contratações públicas, muito grande da alta gestão da casa. Nós tivemos um pause mesmo em todas as contratações em curso, né, para serem reavaliadas. Isso foi uma determinação compartilhada da presidência da casa, inclusive mediante portaria, da primeira secretaria, mediante memorandos, e também da diretoria geral, a qual pertence a nossa assessoria jurídica, né? Então, tivemos um retorno e cada órgão teve que falar se aquela contratação, que às vezes já estava para lançamento de edital, realmente ela era necessária e se os quantitativos colocados ali não teriam sido influenciados pelo novo cenário. Então, assim, a pandemia, pessoal, ela não foi um momento estanque, não é, né? São cenários que vão se apresentando. Na Câmara dos Deputados, quando a gente começou a trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com o pessoal nesse sentido das normas e de preparação dos cenários, né? Tinha cenário lá que previa, nós estaríamos hoje com mais ou menos 1 milhão de pessoas mortas, né, no Brasil. Então, assim, graças a Deus, tal cenário não se confirmou. Então, tem várias séries de previsões que foram mudando, e de acordo com esses cenários foram mudando, a Câmara dos Deputados foi se adequando suas decisões. O nosso diretor-geral, doutor Sérgio, ele falou o seguinte: nós temos decisões temporárias, né? Aquela decisão, ela tem que ser colocada no tempo. Então, às vezes, uma decisão que parecia certa há um mês atrás, hoje não parece tão certa, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar com essa volatilidade de cenários. Então, a gente teve decisões dos cenários. Então, assim, tivemos alteração no nosso... teve várias rediscussão do nosso plano anual de contratações, né, nosso PAC, e também muito DOD de exceção, porque várias demandas foram surgindo e são demandas extraordinárias que não estava previsto normalmente. Em relação ao teletrabalho, como eu disse, foi uma coisa que foi colocada na Câmara de uma hora para outra, e nós estamos falando não só dos servidores, mas dos nossos terceirizados. A implantação do teletrabalho também de turnos de revezamento. Então, vários tipos de demandas, contratações que nós tínhamos na Câmara, de uma hora para outra a demanda diminuiu demais ou aumentou demais. Os servidores em casa, então se a demanda de serviço, por exemplo, de cooperagem foi bem menor. Com servidores em casa, a demanda de limpeza, não que ela diminuiu, mas ela mudou. Então, tivemos que trabalhar na alteração da execução contratual, de vários contratos. Então, se contratos diminuiu a demanda e outros alterou a forma de execução. Isso fala no contrato de limpeza. Nós tivemos, inclusive, a Marinha lá na Câmara dos Deputados fazendo essa desinfecção e dando curso lá para a nossa equipe de limpeza e para a nossa polícia, né? E o Fenile conhece a Tereza, eu falei com ela rapidamente há alguns dias atrás. A Câmara, ela engloba muito serviço. Nós temos na Câmara um hospital, um mini hospital, que é o nosso departamento médico, mas temos também a TV Câmara e a Rádio Câmara. E também nós temos que fornecer serviço e comprar insumos para esses serviços que são totalmente opostos, né, em termos de contratação. Nós trabalhamos internamente com a nossa legislação, né? Nós temos um entendimento que algumas legislações infralegais, principalmente do Poder Executivo, né? Elas são boas práticas e não são cogentes para a Câmara dos Deputados, e esse entendimento é compartilhado em alguma maneira com algum conflito com o TCU. Em relação a contratações sustentáveis, o que eu posso adiantar agora é que a gente fez um parcelamento estratégico, né, das nossas compras, e também colocamos quantitativos mais conservadores. Assim, ao contrário de secretarias de saúde, Ministério da Saúde, que as compras são muito grandes, enormes, né? Tem que atender todo o estado, ou às vezes o município inteiro, o Brasil inteiro, as nossas compras são menores.
Então, possibilitou que a gente estrategicamente parcelasse algum tipo de compra para aproveitar as oportunidades do mercado em relação a preço. Nós tivemos insumos, por exemplo, máscara, que variou demais o preço. Então, a gente preferiu comprar um pouco menos, tendo visto também a legislação que permitia uns aditivos de até 50%, a nova legislação do Covid, né, do que a gente fazer aquisições grandes. Então, assim, foram essa mais ou menos a postura da Câmara, dentre outros vários oportunidades que a gente encontrou nesse contexto de pandemia, que a gente vai discutir melhor depois. Excelente, excelente, né? Então vamos entrar bem na temática agora, né, de contratações públicas nesse sentido. Então, assim, o que se viu aí é que a pandemia ela afetou, né, afetou os dois partícipes das compras públicas, afetou tanto o mercado quanto afetou a parte da seara pública. E é um pouco complicado, Daniel falou, né, lembra de uma discussão dessa antiga, que assim, qual que é a linha de ação mais sustentável numa compra pública? É não comprar nada? É não gastar nada? Será que essa é a linha de ação mais sustentável de todas? Porque se você não gasta nada, você não fomenta o mercado também, né? Então, você tem uma situação dessa que é meio complicado você ver. E se a gente considerar que compra pública não tem, esse número é cabalístico, né? Mas é algo em torno de 10% a 15% do PIB, você se eximir de usar o poder de compra, talvez você não tenha uma maximização da sustentabilidade nas dimensões social e econômica. Então, esse daí é um ponto bastante inquietante, né? Mas eu gostaria aí de falar, e eu vou também dar outro pitaco aqui. E eu falo claramente para todos aqui, eu sou o termo, né, a taxonomia, compra pública sustentável, contratação pública sustentável é uma coisa que me irrita um pouco. Por que é isso? Porque, na verdade, assim, ou você tem contratação pública sustentável, ou você tem contratação pública ilegal. E essa daí é a realidade, porque o artigo 3º do 8666 diz que as compras têm que fomentar o desenvolvimento nacional sustentável. Então, se você está incorrendo uma compra que não está atendendo isso, você tem uma compra ilegal. Então, não existe compra insustentável. Se você, no seu órgão, na sua entidade, você pratica compras insustentáveis, então, abre o olho, porque você está indo numa situação aí de ilegalidade. Então, eu não gosto muito de falar, e essa visão, ela é compartilhada com uma amigona minha, chamada Andréa Ache, que é uma das cabeças aí mais pensantes, sabe muito de compras públicas. Então, só queria deixar esse registro, acho que eu estou no lugar correto. Mas, Tereza, com essa ressalva de lado, eu queria que você falasse um pouco da relevância dessas compras públicas sustentáveis no cenário atual. Isso aí foi, de certa forma, sobrelevado ou não? Tá. Eu entendo o seu incômodo, né, com a expressão, a adjetivação sustentável, é o incômodo de muita gente. Mas aí, quando eu paro e penso, isso que você falou, porque efetivamente acredito que vai haver um momento que já deveria ter, talvez no meu interior, no seu interior, Renato, no interior do Daniel, essa percepção já é muito clara, de que a gente não precisa adjetivar sustentável. Mas eu me pacifiquei interiormente com isso quando eu verifiquei que as coisas, historicamente, elas levam tempo. Algumas são muito rápidas, né? Vem uma pandemia, muda a legislação, agora o ETP digital, né? Tudo é fruto de... Mas tudo que veio antes, mesmo, por exemplo, o ETP digital, que você pode falar com bastante propriedade, o histórico disso, interno, não é de conhecimento. A questão da adjetivação sustentável é porque algumas coisas, socialmente, elas levam tempo. Até hoje, as pessoas, às vezes, falam a expressão lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já tem 10 anos. Mas algumas mudanças, apesar de dependerem de uma... Eu não vou entrar, aí daria uma outra live, por que a gente tem um indicativo tão pequeno de contratações sustentáveis, mas algumas mudanças sociais, apesar de levarem um tempo, e ele está relacionado com normatização e conscientização, no meu ponto de vista, e controle e monitoramento para esse uso ético do poder de compra estatal, algumas mudanças levam tempo, como a gente vê, quando eu era menina, era natural você sair passear com seu cachorro, o cachorro sujava a rua, ninguém limpava, a questão de fumar na rua. Então, são algumas percepções
que elas, ainda que para chegarem num patamar social de um consenso mínimo de que isso é um combinado social, Renato, leva um tempo. Eu acho que a gente tem muito para acelerar a sustentabilidade, e esse objetivo ele tem uma função de ainda valorizar, ainda reforçar. O que ele não pode ser, como você falou, é fazer uma cisão, é facultativo, é sustentável ou não é sustentável? Não, tem que ser sustentável. Então, eu acho que isso, o que eu quis te passar é talvez te tranquilizar, porque realmente às vezes a gente olha e fala, por que ainda estamos usando isso, né? Mas são mudanças no modelo organizacional, numa burocracia estatal, né, que a gente sabe como funciona, as caixinhas, os vários modelos de burocracia estatal, de gestão. Então, isso tudo, né, você é muito mais conhecedor do que eu e Daniel, da administração pública, de todas essas teorias, de todos esses modelos, leva tempo. E por que leva tempo? É uma mudança de paradigma. E até essa palavra mudança de paradigma, eu não estou falando mais que ela se banalizou, né? A gente fala, se banaliza, e quando se banaliza as expressões, a gente deixa de se sensibilizar e atuar. O que eu acho que aconteceu com as contratações públicas e a sustentabilidade com o Covid, primeiro é que a gente saiu inegavelmente da zona de conforto. Quem é a gente? Eu e vocês e outras pessoas, porque todo mundo sempre tem a sua zona de conforto, seja o direito administrativo pelas excessivas normatizações que tiveram que vir, seja a gestão pública e sejam os servidores públicos que tiveram que, de repente, de um dia para outro, começar a trabalhar em casa. Aqueles que tiveram essa possibilidade, né? Honrando aqui todos os médicos, todas as pessoas de limpeza, todas as pessoas de órgãos públicos que estão aqui nos atendendo, para que a gente possa, como servidor público, permanecer em casa. Sair da zona de conforto gerou uma mudança em normatização, uma mudança em gestão pública e, para mim, um reforço de que a sustentabilidade também se relaciona à saúde pública. Porque a contratação da Covid, que não foi, a própria Anvisa, né, vocês sabem mais do que eu, ela fez uma série de normatizações adequando ao mercado, uma série de questões para esses produtos, para enfrentamento da pandemia na questão de saúde. Então, essas mudanças todas, para mim, quando eu olho, reforçou também que sem a sustentabilidade nessa dimensão também de saúde pública, uma dimensão que ela é humana, o Estado não vai atingir a sua finalidade. Então, jamais ela, como você falou, ela não é facultativa. Para mim, o que eu acho que nós poderíamos, com pessoas que atuam na área, é reforçar, seja no discurso, seja na nossa atuação, seja onde for, de quão importante a sustentabilidade é nas contratações de Covid. Nas suas diversas dimensões, né, como lá no decreto do pregão, nas suas diversas dimensões, como ela é importante, porque ela, na verdade, ela está garantindo, em última instância, a vida, a saúde das pessoas e a adequada gestão de todos esses resíduos que depois a gente vai ter um passivo, ou não, né, dependendo de como cada município, como cada hospital estiverem fazendo a gestão desses resíduos. Então, eu acho que eu não tenho dados quantitativos, eu sou uma pessoa que estou aqui em São Paulo, eu não estou ocupando um cargo de gestão para saber como as coisas estão nacionalmente, como vocês, ou mesmo o cenário da Câmara ou do Ministério da Economia, vocês têm mais dados quantitativos do que eu, mas o que eu percebi é a força que a Covid trouxe para que nessa fratura da zona de conforto cultural. Eu li um artigo seu muito legal de Pierre Bourdieu, Renato, porque você brincou que fez lição de casa, eu falei, vou estar com o Renato e Daniel estudando bastante resíduos sólidos, eu falei, deixa eu estudar, né, e é muito legal quando você falou da cultura organizacional nesse artigo, e eu acho que aí o que acontece? A gente está naquele momento de ruptura, de sair da zona de conforto, e a hora
das ferramentas serem implementadas é agora, nisso que as pessoas estão chamando de pós-pandemia. Assim, é mais ou menos como a minha visão, posso estar equivocada, né? Mas eu acho que é aqueles momentos em que a estrutura, qualquer estrutura na perspectiva de Foucault, de como a gente quiser pensar, ela dá uma mexida. E aí tem a janela de oportunidade para reforçar. E aí tem a atuação da SEGES, a atuação sua, a atuação da Andréia, a atuação da GU, a atuação da Câmara, a atuação de todas essas pessoas que estão nos assistindo, para que, será que agora a gente não consegue tornar tudo isso mais disseminado e acabar com esses mitos de que essa sustentabilidade nas contratações, elas são facultativas, que elas ferem a competição? Eu acho que sim. E é uma responsabilidade grande de vocês que estão aí, né, e de cada um de nós coletivamente trabalharmos dessa maneira. Eu acho que é por aí. Deixo as minhas provocações também. Tereza, assim, eu sei que está no começo da nossa conversa aqui ainda, mas não tem como deixar de externar que cara, é uma aula estar com você. Eu agradeço, assim, como diria, obrigado por você existir, tá? Aqui. Daniel, não é para você, Tereza. Obrigado por você existir, porque é muito Imagina, bom. Imagina, tô cheia de defeitos, imagina. Não, é muito bom, é muito bom. Não, imagina, que isso. Eu acho que essa ruptura, vamos seguir, essa ruptura, vai pro ponto. A ruptura, né, que você for da zona de conforto, eu acho que a gente pode usar até uma citação famosa que fala assim, que não tem ateus em trincheiras ou em botes salva-vidas, né? Ou até uma, assim, talvez adaptação dessa frase é que assim, não há ateus no quilômetro 30 de uma maratona, né? Acho que tem uma coisa dessa. E agora que você falou que a gente chacoalhou na crise, eu via muita gente que escrevia texto assim, eu sou contra a sustentabilidade como política pública, porque compra tem que suprir, e você faz política pública com repasse direto, e ponto, né? E a gente tem uma reserva do possível aqui, o cobertor curto, né? Quando vem a reserva do possível, a gente tem aí no Brasil virou reserva do financeiramente possível, a gente tem até autores de renome aí que são contra a sustentabilidade, que são reticentes, a gente tem um amigão meu, Joel Nibor, ele é crítico com relação a isso, tem textos do Marçal que são críticos com relação a isso, só que agora que a gente está numa situação de crise, e aí são dados aí já de uns 2 meses, né, manchetes de uns 2 meses, que diziam que o Brasil já estava com mais de um Canadá de desempregados, em termos de população. E que diz que, e aí eu tenho um contato mais próximo com o Sebrae, e parece que talvez aí quase 5% das micro e pequenas empresas do Brasil sumiram do mapa. Então, nessa situação em que a gente talvez aí, compelido a tomar ações, dificilmente alguém vai ser contra usar, né, as compras públicas como fomento a políticas públicas. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Daniel nessa visão. Daniel, usar compras públicas para fomentar políticas públicas. Qual que é a tua visão? A gente está na síndrome do cobertor curto ou dá para a gente fazer essa conciliação, em especial no aspecto econômico de micro e pequenas empresas, que, aliás, foi uma pergunta que o Vicente, amigão, abraço para o Vicente aí da Ecocâmara, trabalho brilhante do Vicente, da Carmen, a Maristela, de todo mundo que está acompanhando aqui, ele tocou. Como que a gente alia compras públicas, né, sustentabilidade, micro e pequena empresa, é possível ou não? Toda política pública o Estado paga. A mais por isso, é óbvio. Qual a tua opinião? Olha, Fenili, eu acho que tem que ser possível, né? Eu acho que não tem saída. Nós vamos ter que buscar agora medidas inovadoras para tentar tirar o país e o mundo da crise, né? Eu estava olhando aqui, o TCU ele lançou um acordo número 1557 de 2020, vocês devem conhecer, que ele analisa o fomento ao turismo, né? É a MP 963, né? E lá no relatório do TCU, que me chamou a atenção, que eles é esperado um déficit primário nas contas do Brasil da ordem de 735 bilhões de reais. A dívida bruta do governo deve ficar em torno de 93,5% do PIB, e são números do TCU. Então, assim, o cenário, ele se apresenta um cenário muito desafiador. E agora o Estado ele vai ter que se apresentar, como ele já se apresenta, mas agora de uma forma mais altiva, né? Como fomentador do desenvolvimento. Se você pensar, o auxílio emergencial,
ele é o maior programa de transferência de recursos da história do Brasil, né? Sem esse auxílio emergencial, eu acho que nós estaríamos numa guerra civil, para falar a verdade. Eu estive envolvido nesses meses de pandemia. Talvez o Fenil sempre recebe uma mensagem minha, deve ter recebido uma ontem, né? Que a gente tem feito campanhas de arrecadação de cestas básicas, né? E aí eu pude, né, nas comunidades aqui carentes do DF, perceber a importância desse auxílio emergencial para a vida das pessoas mais carentes. Que às vezes a gente não tem noção, quando a gente não está imerso nesse meio, da importância do Estado como promotor da vida, nesse caso, é a vida mesmo, né? A gente tem levado um pouco de esperança para essas pessoas, mas não tem como apenas ações sociais chegarem lá. Então, eu chego em relação à promoção. O número que eu achei aqui é um número cabalístico, como o Renato falou. O Brasil gasta cerca de 30% do PIB, segundo meus números aqui que eu achei, eu falo a fonte depois, gasto com compras públicas. São centenas de bilhões de reais. Então, não tenho dúvida, para falar com o Vicente, a importância que o Brasil Daniel, que tem... número é esse, Daniel? Que 30% é esse, rapaz? Não, desculpa, 20%. 30% vou falar. é esse, rapaz? Eu quero saber a... É um número cabalístico. Eu achei, mas só para você, a importância e o relevo desses valores para a promoção do desenvolvimento nacional, né? Isso não é coisa nova, né? Em relação ao que o Vicente falou, nós já temos a Lei Complementar 123, né? O número é até legal, que ela fomenta o desenvolvimento da micro e pequena empresa, colocando casos de dispensa de licitação, de preferência, né? De algumas estações serem exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte. E falando sobre o Sebrae, né? E colocando no meio da pandemia, esse número que o Venire falou, ele é agregado com outro. 30% das pequenas e microempresas foram para o meio digital. Algumas a fórceps, né? Então, assim, tiveram que se reinventar. Então, assim, eu não tenho dúvida que o papel, independente do tamanho do cobertor, um pedaço dele tem que ficar para promover políticas públicas e para fomentar o desenvolvimento nacional pelo Estado. E isso aconteceu, né, em outras épocas da história da humanidade, né? A crise de 29, né? Você vê que quem fomentou a reconstrução do mundo foram políticas públicas, né? Então, assim, nós temos que ter um novo pacto mundial para a reconstrução da economia, para as pessoas terem novamente, né, um pouco mais de dignidade, que em um momento o Estado não vai poder mais transferir esses valores, né? Tem uma conta, né? Então, assim, aí vamos ter que agora ver formas inovadoras, né? Ser empreendedores públicos, na palavra do Fenili, na obra dele, e tentar... eu acho que vai ser um processo, né? Um processo de tirada do Brasil e do mundo dessa crise, né? Mas é como diz outro colega nosso, o Miguel, né? Que talvez você conhece, né? Organização é liberdade. No mestrado, tá todo mundo doido, lendo os artigos, fazendo artigos, e o Miguel lá sempre tranquilo. Ele falou isso, organização é liberdade. Então, vamos ter que planejar, para isso nós contamos com o Fenil e a equipe dele lá da economia, planejar o Brasil para poder esse cobertor, de algum modo, poder cobrir as partes mais importantes, mais relevantes. Eu vou tocar nessa temática ainda mais um pouquinho, queria fazer uma provocação a vocês, né? Logicamente, assim, em termos de infralegal, a gente, desde março, né, eu estou em teletrabalho eu tenho a data dia 19 de março, é uma data que gravou em mim, que eu estou em teletrabalho, basicamente, né, saindo aí para poucas reuniões, mas desde então. E aí a gente trabalhou muito forte, primeiro, na agilidade de insumos de saúde, em conseguir ter compras mais ágeis de saúde, então a gente edificou toda lá a medida provisória da 3979, etc. E desde um tempo para cá, a gente tem se dedicado muito à sustentabilidade socioeconômica, tá, de empresas. Então, nessa seara, o que foi feito? Primeiro, que foi feita uma norma aí para dar toda uma gestão de multas a empresas, em licitações. Antes, elas não podiam nem parcelar a multa, né? Vocês me corrijam aí, mas não podiam nem parcelar. Só poderia parcelar se tivesse endividativo no CADIM. E quem está nessas duas, nem licitar pode. Então, assim, para quem um dia teve uma empresa, está endividativa, é caixão e vela preta, né? Então, aí foi. Outra coisa que foi feita é a regulamentação da cessão fiduciária de direitos de contrato. Então, o que é isso para quem está nos ouvindo? Você, uma empresa, vai poder, a partir do dia 1º de outubro, antecipar 70% do crédito de um contrato
Isso aí eu estou falando para a administração pública federal, executivo, né? Direto ao TAC fundacional. Ela vai poder pegar e num site de governo, colocar lá o contrato e vai poder antecipar até 70% do que vai vir aí de crédito vindouro desse contrato. E aí você injeta crédito na ponta, na hora. Assim, pum, você vai pegar aí os 48 bilhões que o Poder Executivo Federal gasta no ano e vai poder pegar 70% disso e é crédito na ponta, coisa que as micro e pequenas empresas reclamaram muito aí dos programas de governo. Então, a gente vai poder matar isso daí na ponta. E você tem o fomento às compras eletrônicas, foi colocado aí, né, pelo Daniel. Então, se a gente pega desde a revisão do decreto do pregão até marketplace e etc., a gente vai ter uma situação em que a gente está exigindo estados e municípios, inclusive, a ingressar fortemente em compras eletrônicas. E aí eu vou chegar na minha pergunta final, tá? Só para você ter ideia, até dados de ontem, 1.230 municípios aderiram ao Comprasnet desde outubro do ano passado. Tá? Então, aí a gente tem 20% dos municípios do país, mais que isso, né? Os municípios aderiram ao Comprasnet. Só que aí você choca com uma coisa que eu acho que o meu nobre amigo aqui, o Luiz Kikuchi, gosto muito de você, viu, cara? Ele tocou no chat nosso. Como que a gente vai conseguir conciliar o empresariado local, né? Eventualmente, que ainda se valia não só da margem da Lei Complementar 123, que, convenhamos, ela congelou no tempo, é uma lei aí que, mesmo com a renovação da 147, está parada há 6 anos, com 80 mil, sem, né, os 80 mil são 80 mil desde 2014, você não atualiza nada aquilo lá. Como que você consegue, de certa forma, fomentar a compra eletrônica, todos esses avanços, em detrimento, às vezes, do fornecedor local, que estava lá e que precisa daquele mercado. Então, eu queria passar essa provocação, que eu acho que é de todo mundo aí. Tereza, logicamente, seguindo a ordem, Daniel. Aí é bom, Daniel, sim, essa cordialidade que você ganha uns tempinhos para pensar. Eu sempre me valho disso, coitado da Tereza, né? Tereza, próxima vez eu inverto a ordem aqui. Tá tudo bem, é muito instigante. Conversar com vocês está muito instigante, é muito bom. Eu penso assim, posso estar errada, mas a gente precisa ter alguma alteração normativa, eu acho. Precisa ter, assim, posso estar errada, não fiz uma análise do tempo, mas como o direito ele é passível de interpretações, a dimensão cultural, vamos pensar na dimensão cultural, não está lá no pregão a dimensão cultural? E aí eu acho que a gente tem um desafio gigantesco, é falar para os servidores públicos brasileiros o que é cultural nas licitações, que tem, porque isso foi elevado, foi normatizado, então eu acho que a gente tem esse primeiro desafio de falar o que é, deixar claro o que é essa dimensão cultural. Mas a dimensão cultural, que está lá na Constituição, né, todo mundo tem um capítulo lá da cultura e tal, ela eu acho que dá margem a gente fazer contratações para ME, EPP e cooperativas, fomentando uma especificação, alguma coisa que seja cultural, e aí vai, sem violar a norma, me ajuda nesse raciocínio que eu estou pensando agora, tá? Ver se está fazendo sentido. Sem violar a normatividade, a gente está fomentando pela dimensão cultural alguma coisa que seja do local. E aí isso me trouxe, não sei se preferem que eu fale agora ou depois, o que acabaram fazendo lá no TRE de Pernambuco. Não, mas esse era o gancho mesmo. Esse era o gancho mesmo. Se puder já emendar nisso daí. Eu gostaria, porque o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco fez uma contratação, uma licitação de máscaras, porque vai ter eleição e os mesários vão precisar de máscaras. E aí o interessante foi, eu quero primeiro elogiar demais a equipe socioambiental do TRE de Pernambuco, a Sinara Batista e toda a gestão lá, o João Nepomuceno, o pessoal realmente está muito comprometido para inserir a sustentabilidade nas eleições. Quando a gente elogia um, eu não estou não elogiando os demais, tá? É o que chegou ao meu conhecimento, não estou desmerecendo nenhum outro local, é o caso que me chegou. E aí eles fizeram aquisições de máscaras de tecido para serem utilizadas pelos mesários nas eleições. Eu vou explicar e fiz uma colinha para ler de alguns aspectos que eles colocaram, e para mim isso é dimensão cultural.
Eles colocaram, além disso, fizeram um manual orientador para os mesários para saber como usar a máscara, como lavar a máscara. A sustentabilidade vai estar em que essa máscara vai poder ser utilizada depois. Também vai gerar menos resíduo e o mais legal é o que eu gostaria de falar para vocês agora. Eu não sei se está no site, eu sugeri que eles colocarem, mas o setor de gestão socioambiental lá, depois podem perguntar no site do TRE. Eles fizeram vários critérios de sustentabilidade, a questão de não ter empregadores flagrados em condições de trabalho, estou lendo aqui, tá? Em condições análogas de escravo, a questão de normas de saúde, segurança do trabalho na confecção, o trabalho decente foi incentivado, assim, tem todo um edital, tá? Que não vou detalhar aqui, e a ênfase foi a contratação dessa máscara de tecido de algodão com a priorização da produção local, porque tem um polo têxtil no local, eu não me lembro o nome da cidade, um polo têxtil lá que foi o fornecedor que atendeu a essas exigências sem direcionamento, mas com a ênfase do critério cultural da sustentabilidade. O que isso acabou gerando por essa contratação do TRE, estou voltando aqui para você, já li, do TRE de Pernambuco, aquelas pessoas costureiras, aquelas pessoas que estavam num período de suspenso em pandemia, elas conseguiram preencher os requisitos e fornecer essas máscaras para o TRE. Então, eu acho que tem a questão da normatização, queria ouvir vocês também, eu acho que precisa mudar. E também ter alguma coisa normatizada que permita circunscrever melhor esse desenvolvimento local. Porque há muita insegurança, às vezes, do servidor público e falar, mas eu vou restringir a competição e tal, se eu fomentar aqui um pouquinho no local. Isso fica mais para obras e serviços de engenharia, né? Mão de obras e materiais de origem local. Mas, vamos fazer para aquisições. Vamos colocar isso para serviços também, né? Será que a gente não consegue colocar isso numa normatização desse fomento local que está lá no comecinho da Constituição, né? O desenvolvimento nacional sustentável, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. Então, eu queria até ouvir vocês, o que vocês acham, se precisa mesmo de normatização e supervalorizar essa iniciativa do TRE, que acabou em todo o quadro normativo que a gente tem, valorizando a dimensão cultural, a dimensão social e econômica também das pessoas, porque o dinheiro vai ficar lá, vai gerir, movimentar o comércio local lá daquela região. Eu achei super legal. Bom, eu até iria responder, mas eu queria passar para o Daniel enquanto eu penso, né? Tá? É difícil, viu, Tereza, fazer frente. Daniel, contigo. Pois falar depois da Tereza é fácil, né? Porque só então você é a última agora. Vocês só ficam elogiando. Quando fica elogiando, vamos pro ponto. Você vai me enganar não, Daniel. Eu vou falar para você. Tem nada de elogio. Como fala o nosso presidente, né, o Fenile, mantém isso aí, né? Cara, eu acho que nós do jurídico, né? Nós somos jurídico, mas tentamos também, às vezes, trazer elementos jurídicos para dar segurança ao gestor. No atual cenário jurídico, Tereza, Fenile, eu acho que a gente não tem segurança hoje para dar um parecer ao nosso gestor se a segurança sem uma norma que regulamente essa questão, como a Tereza colocou, não há segurança suficiente para a gente fazer uma contratação restringindo ao mercado local. Esse é o meu ponto de vista atual, sabe? Sobretudo porque eu estou falando aqui pela Câmara dos Deputados, na realidade da Câmara dos Deputados. Com a realidade de uma secretaria, de um governo, isso modifica um pouco, porque o governo ele é promotor de políticas públicas, né? Mais fortemente. Nós somos a administração, nós somos órgãos independentes do Poder Legislativo, mas a Câmara, ela promove algumas políticas públicas, tirante a parte legislativa, que a gente promove em leis, e na parte administrativa de execução orçamentária, o nosso poder de promoção de políticas públicas, embora aconteça, ele é menor. Então, assim, eu acho muito importante
o novo decreto de pregão, ele evoluiu demais, tá? A gente também tinha evoluído bastante aqui em alguns trabalhos aqui da Câmara em relação a as dimensões culturais, né? E a sustentabilidade dos nossos ETPs. Mas acabou que a gente, no meio do caminho, a gente deu um passo atrás, Ofenilho. Na hora da assinatura da norma, acabou que a gente deu um passinho atrás para tentar andar com mais segurança. Embora, assim, aí em seguida veio o decreto do pregão eletrônico, o novo decreto, e falou, olha aí, o Ministério da Economia deu um show na gente. A Carmen, inclusive, que vocês conhecem, o Vicente, eles tinham trazido parte daquelas ideias já para nossa portaria, mas nem todas a gente conseguiu lograr eles e aprovar naquele momento. Então, assim, em relação ao fomento do comércio local, eu acho que o papel da Câmara dos Deputados vai ser mais ver o ambiente que o Fenile e a Tereza, com seus escritos e com suas ideias, vai trazer para a gente nesse contexto. Embora eu acredite que, e eu gosto muito, quando a Tereza fala, das dimensões da sustentabilidade, né? Que a gente fala, às vezes, quando a gente fala assim, na minha família, quando eu mandei o convite da live, o pessoal pensa só em verde, né? Mas não é apenas verde, né? Ser sustentável, ele tem dimensão econômica, social, tem a dimensão ambiental, que é importantíssima, ainda mais nesse cenário que nós vivemos hoje, né? O mundo cobra tanto do Brasil hoje essa dimensão, mas não é apenas. Mas eu acho que, reiterando, eu acho que a gente depende, Ofenilho, lá de vocês iniciarem lá um processo normativo para ajudar a gente a aplicar essa versão aqui na Câmara. Sobretudo porque há também divergência no TCU sobre essa questão da promoção de políticas públicas com as contratações, a promoção local. Eu cito isso, por exemplo, na Câmara dos Deputados em relação aos nossos terceirizados. Vai ser mais à frente eu vou falar melhor, mas algumas coisas que a gente coloca a respeito, por exemplo, postos de trabalho, fixação de salário, que para a gente fomenta ali a renda dos nossos terceirizados, com um salário um pouco melhor. Esses recursos ficam dentro do DF, porque os terceirizados são do DF, mas mesmo assim a gente, ao tempo todo, tem que estar respondendo auditorias do TCU, porque o salário não é o piso da categoria, não é aquele salário fixado em convenção coletiva. Então, assim, a gente fica, às vezes, refratário que avançar mais, porque às vezes o órgão de controle, como falar, às vezes ele não vê o cenário que foi discutido aquela tentativa ali de dar uma condição melhor para o terceirizado, uma dignidade maior, e às vezes o gestor fica com medo, né? Mas acho que à frente a gente vai discutir melhor sobre essa questão aí da segurança jurídica para os gestores. Renato, a gente está dando lição de casa para você. Não sei se você percebeu. Eu e o Daniel estamos passando trabalho para você fazer aí normatizações junto com a equipe para essa questão poxa, como é que a gente podia avançar nessa questão do local, né? Será que tem algum caminho? Porque a gente está aqui na ponta. Eu gosto de ouvir. Conta. Na verdade, assim, já está pronto alguma minuta aí, Renato? Na verdade, você tem o 8538, né? O decreto 8538, que regulamenta a Lei Complementar 123, trata disso. E ele trata, às vezes, né, como se fosse um empate ficto, mas ele possibilita o desempate entre empresas locais. Só que ele pode ser refeito, ele pode ser lapidado, né? Inclusive, recentemente, por exemplo, ele foi lapidado porque ele nasceu com um erro. E a gente corrigiu isso esse ano, porque ele não dava o direito de preferência a cooperativas, e só a cooperativas de consumo. Cooperativa de consumo não vende. Então, foi uma coisa para mudar na norma, que a gente conseguiu estender toda a preferência às cooperativas, que foi uma coisa que a Tereza tocou, né? Então, até o artigo 9º do decreto, né, 8538. Preocupa não, porque a Andréa está acompanhando a gente, a Andréa acha, ela fica assim, tudo me colando, né, Andréa, obrigado por você existir, tá? Né, quem tem Andréa aí tá bem acompanhado. Eu vou até fazer aqui falar um pouquinho aqui do nosso chat, quem está acompanhando, né? Eu achei interessante uma provocação da Geórgia, né? A Geórgia aí é servidora da Câmara, tá? Da COPED, aí da Comissão Permanente de Disciplina, se eu não me engano, que é. E ela falou assim, olha, tem várias inovações normativas, várias boas práticas, e etc, e falou justamente, eu acho que aqui, quando ela postou, a gente estava falando
dos aspectos de sustentabilidade do decreto do pregão, cultural, etc, e etc. E ela falou assim, por isso que eu acho muito importante o setor de compliance na Câmara. Ou o lato senso, né? Porque aí, pegando muitas vezes aí do que a Tereza falou, a norma, ela é uma prática, ela é uma manifestação da cultura, mas ela não é a prática em si. Tá? Logicamente, o enforcement também vai ser. Mas a prática, que é a manifestação cultural mais latente, que a gente quer ver. E se a gente tem desenvolvimento sustentável na lei, o decreto do pregão exigindo tudo isso, cadê o compliance disso? Então, acho que a provocação dela foi extremamente pertinente, né? Porque a gente fala muito de inovação, 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 mas a inovação nunca, às vezes, chega a ser compliance. Então, assim, é uma coisa que estão se conversando mal, né, em certo aspecto. E aí eu posso dizer um exemplo, né, claro, né, que aconteceu quando a gente começou, agora eu vou abrir meu coração aqui, deu até calor esse debate, até tirei o casaco aqui, vou abrir o coração. Você fala assim, não, tem que inovar em compras públicas, beleza, a gente inovou absurdamente de março até aqui, pagamento antecipado, e dispensa para 50 e 100 mil, e foi, quando a gente jogou tudo isso daí para frente, começou a vir o pessoal que sempre falou que tinha que inovar, começou a falar assim, não, dispensa para 50 mil reais, não, vamos usar o 17.600, dispensa para 100 mil, não vamos para essa não, mas fazer dispensa, pregão com prazo reduzido, não, vamos comprar vacina de gripe, mas não está na 13979, mesmo se eu pegar, e quem está vacinado contra a gripe não for para o hospital se contaminar com Covid lá, o cara não conseguiu ver que está coberto pela 13979. E foi fazer o quê? Em vez de comprar por dispensa, foi fazer um pregão. Então, assim, eu gostei muito da reflexão da Tereza, que às vezes, quando as normas infralegais não nos atendem, para onde que a gente vai, Tereza? Para Deus sempre, né? Mas para a Constituição. Então, assim, no fundo, a gente está vendo vida aqui. E a Constituição traz um tratamento todo especial para a vida. Tá? Por isso que o vivificar ficou, eu sei que, né, tem tudo a ver com isso, não só em termos de políticas públicas. Então, assim, pegando um pouquinho aí do gancho da Tereza, da pergunta que ela fez, em 2018, eu acho que foi, eu fiz uma missão, né, aí que eu fui estudar compras públicas nos Estados Unidos. E eu lembro de um episódio que a gente foi visitar um bairro, um subúrbio, né, de São Francisco chamado Oakland. Você pensa nos Estados Unidos que é tudo rico e etc. Cara, lá não é rico. A gente saiu do ônibus com a delegação brasileira, né, para estudar compras públicas no condado de Oakland. Saí do ônibus, pô, tinha uns 4 caras fumando crack. É um subúrbio bem menos abastado. E quando eu conheci, uma senhora, né, que era diretora administrativa do condado, que emplacou toda a política de compras locais. Estados Unidos é uma bagunça, né? Então, assim, cada condado tem sua lei e sua regra. E a regra lá é fomento ao local, ponto. Licitação local. Quer fazer obra? Pode contratar qualquer empresa, desde que toda a mão de obra contratada seja de residentes em Oakland. Resultado, em 3 anos, o IDH deu um salto absurdo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter espaço e tem que ir adiante. Qual que é o grande problema que eu vejo aqui no Brasil? É que não mede política pública bem. A gente não consegue ter dados para chegar para o governante e falar assim, cara, se você comprar local, a gente tem essa medição e consegue ir adiante. Então, eu acho que tem que refinar primeiro a nossa capacidade de métrica de políticas públicas, em especial nos outros entes federativos, em pequenos municípios, etc., que a gente, de repente, vai conseguir ver esse salto a maior. E não dizer que é uma bandeira comprar local. É dar dados concretos de vivificação de políticas públicas. Então, acho que isso daí a gente consegue chegar, né, avançar, e eu acho que o Sebrae, de certa forma, já está endereçando bem isso daí, talvez até com a Denise também, que é uma pessoa fora de série. Queria tocar em outro assunto, que infelizmente é uma realidade que a gente vive quando a gente fala de epidemia ou pandemia, e que tem tudo a ver com a nossa temática. Toda vez que a gente tem uma situação dela, e pode ser nos últimos 30 anos, HIV, Ebola, SARS, e gripe aviária, gripe suína, todos eles, você tem uma parcela vultuosa de recursos públicos indo para o mesmo fim. E aí, o que é isso? No fundo, acaba sendo uma incubadora de corrupção. E é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Desde requisições administrativas até desvio de dispensas indevidas, superfaturamento e etc. E aí eu queria falar primeiro aqui com o Daniel. Vou mudar a ordem aí, né, Tereza? Essa malandragem dele, né? Como que você vê
E eu queria já que você juntasse tudo no mesmo balaio, né? Porque você também tocou numa coisa que, olha, hoje o gestor toma uma decisão, mas pode ser que no futuro não seja acertado. Foi o negócio dos preços, por exemplo. Como que você vê toda essa gama, três ingredientes, flexibilização normativa, eu não chamaria de flexibilização normativa, eu acho que é uma evolução normativa, mas tudo bem, tá? A corrupção e, eventualmente, uma responsabilização do gestor. E a gente teve um julgado aí recente, da medida provisória 966, que caiu, caducou, não foi para frente, etc., no STF, que tratou justamente sobre responsabilização do gestor. Então é isso. Flexibilização de norma, corrupção e responsabilização do gestor. Pode dar aula, Daniel. Abrir aqui. Não, pois é. Em primeiro lugar, gente, a pandemia da corrupção no Brasil não é nova, né? Ela é mais antiga do que a pandemia da gripe espanhola, né? Então, assim, eu estava olhando um dado aqui, hoje está em avaliação pelos órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Federal, cerca de 1,48 bilhões de reais que teriam sido desviados dos valores que deveriam ser aplicados na Covid. Isso só para ter uma ideia, é 3 vezes mais do que o valor que foi apurado da máfia da sanguessuga. É quase 8 vezes maior do que o valor apurado no mensalão. Então, assim, como o Feniri colocou, são quantidade de recursos muito elevada. E isso acaba colocando na mesma pandemia que o Brasil sempre teve, que é uma pandemia de corrupção. Então, eu acho que não está vinculado ao momento pandêmico, não. É uma dificuldade que o Brasil tem há muito tempo. E cresce porque mais recursos estão disponíveis, né? E não há tempo para um planejamento. Então, assim, dá mais oportunidade para essas pessoas fazer o mau uso dos recursos públicos. Você fez uma ideia, né? Eu olhando aqui, fazendo uma pesquisa, porque eu estaria com vocês, né? Um caso emblemático do Rio de Janeiro, nós temos um governador aí prestes a perder o mandato. Lá nessa reportagem que eu verifiquei, tinha uma mulher falando que ela já tinha recebido 2 salários e uma rescisão contratual sem nunca ter sido contratada, num hospital de campanha que funcionou por poucos meses. Tem problema lá, era previsto 7 hospitais de campanha, 5 não iniciou, mas todos está tendo investigações de corrupção, né? Então, a questão, e esse tipo de questão, ele influencia como um todo. Eu falo pela Câmara dos Deputados, né? O gestor, ele fica muito mais receoso de tomar algumas decisões do que tudo. Você vê que várias empresas, e nós tivemos a legislação que não flexibilizou, na verdade, adequou, né? Eu não sei o quanto, Fenili, dessa legislação vai ficar, mas eu sei que boas práticas irão surgir a partir dessa crise, né? E eu não sei qual é a ideia do governo, você deve saber, em relação ao que vai ficar, porque essa legislação ela tem um prazo de validade, né? Eu não sei se o governo já pensa aí em o que ficou de bom, que pode evoluir, de você fazer uma nova legislação que possa dar continuidade com isso. Mas isso é interessante, porque essas legislações que surgiram, as legislações da pandemia, né? Eu começo aí pela PEC do orçamento de guerra. Essa PEC ela fez alguns ajustes constitucionais, fiscais e orçamentários para que o gestor pudesse enfrentar a crise. E aí já começa lá naquele acordo que eu citei do TCU, que a emenda constitucional é muito clara, dizendo que aqueles recursos são para enfrentamento da crise. Mas alguns setores aproveitaram dessa oportunidade para desviar, não somente de corrupção, mas desviar os recursos que seriam para o combate a pandemia para as outras áreas, inclusive em face de contexto político, né? Mas eu acho que isso aqui é uma realidade do Brasil que não se vincula diretamente à pandemia. Eu acho que é uma realidade cultural que a gente está evoluindo aos poucos e vamos chegar em um momento aí que poderemos fazer, igual o Feniri falou, de utilizar com mais sabedoria o nosso orçamento. E isso aí, em relação ao gestor, gera uma insegurança. O ano passado, também, presencialmente, eu estava no Congresso Nacional de Direito Administrativo, com os grandes nomes de direito administrativo, Maria Zanella de Pietro, Marçal Justem Filho, lá na plateia, lógico, né? E eles estavam falando exatamente sobre a nova versão, né? A nova feição da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro.
que trouxe várias inovações que, no meio jurídico, geraram várias discussões, inclusive discussões refratárias, né? Como o Fenini falou, muitas pessoas, vozes importantes do direito administrativo, da gestão pública, às vezes imersa nessa realidade do contexto de corrupção que, porventura, aconteça ali ou acolá, ele acaba que não consegue ver as evoluções. Eu acho que a legislação da nova lei de introdução da nova LINDB, né, foi importante porque ela tem possibilitado, né, o não ter o apagar das canetas. Eu imagino, eu não queria estar, mas imagina estar na pele de um secretário de saúde, de um governador, e quem quer que seja ordenador de despesa, para comprar uma máscara a R$ 1,30. Aqui na Câmara a gente chegou a comprar máscara de 10 centavos. E compramos máscaras perto de R$ 1,20. Isso em questões de meses. Então, e aí você vê a Polícia Federal, eu estive na Câmara, como eu sou do jurídico, 3 vezes em operações da Polícia Federal, mas em outras coisas. Mas imagina, nesse contexto policialesco, em que o controle, às vezes, ele não é medido, às vezes, pelo resultado, até por falta de indicadores precisos, né? E ele é mais exercido no meio do que com a finalidade. Então, o gestor ele tem medo de empreender. Como eu falei, essa questão que o TRE fez é uma questão que você tem que bater palma realmente, porque ele está sujeito a uma série de controle. Quando você olha o julgamento que foi feito da medida provisória 966, que foi exatamente aquela medida provisória que tentou dar uma segurança para os gestores de saúde. Imagina, você assinar lá um parecer dando viabilidade, vantajosidade de comprar um respirador que está 10, 100 vezes o valor, não sei, do valor de mercado normal. Então, assim, tentou trazer uma segurança jurídica para não ter o apagar das canetas. Eu acho, Fenili, com todo respeito, eu acho que avançou demais, né, a MP 966, que inclusive perdeu a vigência recentemente, né, dia 10 de setembro, que é um risco importante também que nós temos que o risco político está muito grande no Brasil. Medidas provisórias, mais que nunca, hoje não viram lei. Então, assim, o direito intertemporal aqui tem que ser muito bem aplicado. Então, assim, mas eu acho que a LINDB, ela já trazia essa segurança. Mas a importância da MP 966 para mim foi que ela antecipou a discussão da LINDB, dos novos artigos da LINDB, que fala sobre erro grosseiro, dolo. Ou seja, o gestor, hoje, ele pode empreender mais se ele tiver seguindo parecer jurídico, parecer técnico sobre o tema que ele está colocando, ele pode decidir com mais segurança. Antigamente, não. O gestor seguia o parecer jurídico, seguia o parecer técnico, mesmo se via o Ministério Público, o TCU, dava uma multa, respondia processos de ações populares e muitas vezes comprometem o patrimônio do gestor e também a saúde mental, porque essas ações elas demoram para tramitar, muitas vezes ele não consegue o apoio da AGU, isso para se fazer a defesa institucional quando ele perde o cargo. Então, assim, você sabe que você está no cargo de diretoria hoje, amanhã você não está, às vezes você é apenas comissionado, e aí você sai do cargo público, então você tem que usar os seus recursos próprios para fazer sua defesa judicial, para daqui a 10 anos você ser inocentado. E você é inocentado, mas antes disso saiu uma reportagem lá em algum veículo de comunicação colocando como fosse uma corrupção. Isso aconteceu com colegas nossos. Então, assim, vidas são destruídas com esse tipo de controle. E você vê, o juiz, ele tem uma decisão reformada a todo tempo. Sentenças reformadas, acordos reformados até o Supremo, e não acontece nada. Tem promotor que promove uma ação civil pública a cada dia. Muitas delas são arquivadas, também não acontece nada. Mas o gestor público que toma decisão que em outro momento é considerada uma decisão equivocada, ele é acusado de improbidade. Então, assim, eu acho que a importância maior, Fenili, nesse contexto, dessas avaliações, dessa legislação que apareceu, foi que o Supremo Tribunal Federal, ele referendou a LINDB, a nova LINDB, inclusive, ele foi além. Dispositivo da LINDB que foi vetado, né, porque teria avançado demais, segundo o Tribunal de Contas da União, o Supremo falou que não,
aquele dispositivo ele é adequado, e ele dá segurança jurídica, ainda mais porque a gente não filma o momento da decisão, porque a decisão, a norma jurídica, ela fora do contexto não é nada. Então, se aquela decisão foi colocada, eu imagino, até fico pensando, daqui a 10 anos, essa pandemia tiver acabado, quando estiver julgando os processos, que haverão muitos com certeza, os processos dos gestores atuais. O pessoal, talvez, aquelas pessoas nem viveram, de viver de outro modo o contexto de pandemia, e vai ser julgado naquele contexto. Infelizmente, hoje, não é a crítica ao judiciário brasileiro, mas, infelizmente, hoje tem muitos julgadores que são assim, ele julga como se estivesse naquele momento que ele pegou o processo. Daí a importância, só para colocar, a importância que nós temos hoje de legislações que dão amparo, dão segurança ao gestor. E também a importância de seguir os pareceres jurídicos e técnicos, que muitos gestores também, Fenile e Tereza, se aventuram muito em seguir decisões que não têm amparo na legislação, não seria legislação, mas amparos em pareceres e normativações técnicas, pareceres técnicos, boas práticas internacionais, decisões políticas, simplesmente, que aí sim, eu acho que seria o caso de você colocar como fosse um erro grosseiro. Esse é meu ponto de vista, nesse ponto. Entendi. Realmente, eu acho assim, eu acompanhei, né, a MP 966 passou pela gente lá para opinar sobre ela e tudo, eu acompanhei bastante esse debate, eu queria passar agora, então, para a Tereza, né, que nessa tríade ainda, né, eu acho que tem bastante coisa para ser explorada nisso, da corrupção, da flexibilização de normas e, de repente, da mitigação, não só do nosso poder de combate à pandemia, mas do próprio poder de fomento a políticas públicas de modo geral, a situação que a gente está vivendo agora. Como que você vê isso, né? E só uma provocação breve, né? Logicamente, talvez nunca antes a gente teve tanto os jargões direito administrativo do medo, o apagão das canetas aí sendo tocados, né? Conforme a gente foi colocando as inovações normativas na praça, aí a gente continuou vendo, né? Inclusive pessoas que formam opinião, cuidado ao fazer isso, eu não faria isso. A gente fala assim, mas agora que a gente inovou, não vai fazer isso daí? Aí falou, não, isso aqui não é direito administrativo do medo, é direito administrativo da prudência. Falei, cara, no fundo é a mesma coisa, né? Tá de sacanagem, né? Pô, no fundo você tá... E aí eu sempre tô tendo uma provocação, o quanto que a gente tá vendo compra pública, e eu tô aqui, né, falando com o advogado da União, mas o quanto que a gente está falando de compra pública em toda essa matéria, como autocentrada num direito disfuncional, e o quanto que, de repente, sustentabilidade e compra pública teria que voltar à sua parte em termos de logística nacional. Então, é muita provocação, Tereza. Só você para pegar todo assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e colocar dar um cobre a linha. Imagina, eu quero até me desculpar, não sei se vocês estão ouvindo a voz da minha filha, que eu tenho uma das minhas filhas que está fazendo algum trabalho em grupo aqui, e ela está falando alto, eu estou mandando o WhatsApp pedindo para falar mais baixinho, se estiverem ouvindo, desculpa, mas eu não vou sair para pedir para ela falar mais baixinho. Você falou da sua filha, a gente não está ouvindo nada, coitada dela. Então tá bom, porque ela está ali no telefone. Tá ouvindo nada. Pula essa parte no corredor com o celular, e eu mandei o WhatsApp, virei filha, fala mais baixo. Vamos lá. Onde fica esse condado? Que estado que é? Adorei isso. Que eu quero Oakland. O-A-K, né? Land. Fica no sul. Eu vou te passar os dados depois. Manda para mim. Para mim e pro Daniel. Vamos estudar isso aí, eu adorei. A outra coisa é que eu queria só dizer uma coisa. A gente precisa dos dados. Que o Fenile, antes de mudar o tema, ele falou que a gente precisava ter esses dados. Mas eu acho que a gente, não sei, não tô aí, né? Tô aqui em São Paulo. Mas a gente vai ter que fazer as duas coisas juntas. Porque se a gente for esperar para ter os dados, para poder ter essa mudança, a gente não vai ter, e tem muita gente aí com essas questões sociais e econômicas precisando de uma resposta do Estado, né? E uma grande resposta que pode vir é via contratações públicas. Então, é um feedback que eu dou, que eu não quis perder a oportunidade. Eu tinha anotado dois
dois temas, né? A flexibilização da norma e a responsabilidade do gestor, e você falou o terceiro, obrigada, que eu tinha esquecido, que é a questão da corrupção. Eu acho que, assim, nunca se falou tanto também de compliance, de transparência, de integridade no setor público, como nos últimos meses. E não só está se falando sobre isso, seja por pessoas do direito ou da gestão, como se está fazendo, né? A professora Tatiana Camarão é uma das grandes protagonistas nisso, junto lá ao TJ de Minas Gerais, que eles estão com um programa super consistente de tornar real o que está nessas ideias e nessas palavras que as pessoas estão falando, porque falar e não tornar real tem uma limitação e tem um alcance limitado. Então eu acho que ela é uma das maiores pessoas que poderiam falar sobre esse assunto. O que eu penso, a questão da nessa tríade, né, flexibilização de normas, responsabilização do gestor e corrupção, está nesse ponto que você falou, que é o direito administrativo do medo, que também nunca se falou tanto. Às vezes a gente está vivendo assim, um momento e chega algumas palavras, parece que se fosse fazer uma tabelinha, elas vão lá para cima, né? Então teve várias fases que as pessoas falavam sair da caixa, e agora está todo mundo falando do direito administrativo do medo. E eu acho que não é isso, não é o direito administrativo do medo. A gente está vivendo como ser humano um momento de medo. E quando a gente está vivendo um momento de medo, assim, na minha opinião, é que a gente tem necessidade de categorizar o que a gente está vivendo. Então, dentro do direito, é o direito administrativo do medo. Só que eu acho que não é esse direito administrativo do medo. É um agir, norma, gestão pública, um procedimento que não está mais atendendo aos anseios da realidade hoje, né, Renato e Daniel? Hoje as questões já mudaram, não adianta você mudar todas essas normas, e então a gente está vivendo esse cenário de absoluta incerteza humana. Está todo mundo aqui, cada um na sua casa, mas a gente efetivamente não sabe se vai pegar Covid amanhã, se não vai pegar. Então, o que eu queria trazer é que essa incerteza, esse direito administrativo do medo, essa questão dos controles, eles estão, no meu ponto de vista, eu acho que já devem ter muitas pessoas com mais competência falado sobre isso, relacionado a como nós psiquicamente estamos vivendo individualmente como sociedade o que está acontecendo no mundo, que é a questão da pandemia, né? A gente mudou muito. Só que a gente está falando de contratação pública, então não é que é só na contratação pública. Daí o Renato falou, então muda, a gente inova e tal, e daí lê, a pessoa criticou. Não é, é que realmente está um momento de efervescência de diferentes opiniões. Então eu acho até muito legal que tenham pessoas que têm opiniões diferentes eventualmente. Você tendo a convicção, a equipe tendo a convicção, isso sendo numa construção sinérgica e colaborativa, vai tocando o barco, entendeu? Porque é dialógico, é por aí mesmo, e essas pessoas podem agregar outras coisas que a gente às vezes não vê. Com relação à flexibilização de normas, você usou até uma outra expressão, a responsabilização do gestor e a questão de corrupção, a gente vai ter que, assim, seria muito desejável se nós trouxéssemos isso por ferramentas para os setores públicos. E eu acho que também há uma visão também de uma me ajudem, meninos, quem vai me ajudar a dizer a palavra? Estereotipificação. Viva, obrigada. A minha língua é enrolada, não consigo falar isso. Vou repetir que eu vou errar de novo. Do que vai ser a atuação do TCU e dos tribunais de contas estaduais. Eu acho que há virou como se fosse um novo mito. A gente não sabe. O próprio ministro Benjamin Zingler, ele já deu uma entrevista logo no começo, falando que tem que ter um outro olhar. Então, eu acho que a gente tem que ir com cautela nessa linha de que vai ser responsabilizado. E o mau gestor, ele vai existir, e ele historicamente já existe há muito tempo. Assim como existe o comerciante que não é probo, o fornecedor que não é probo, a questão a questão ética do agir humano, ela é uma variável da sociedade. É que nem se eu quisesse internalizar um custo ambiental, Renato, eu vou tentar botar numa caixinha e vou chamar isso do mau gestor, mas isso acontece, e às vezes a gente vai ter que ter os mecanismos. Nós temos a CGU,
nós temos o TCU, nós temos a AGU. E aí, o que nós... Eu falo do meu olhar, não estou aqui, né, eu não ocupo uma função na AGU de poder institucionalmente falar como AGU, eu estou falando como Tereza, que também é advogada da União. Qual que é o movimento que a AGU está fazendo, além de todo aquele que eu mencionei? Nós estamos entrando recentemente, desde o começo de setembro, em equipes de especialização temática. Então, hoje, todos os advogados que fazem pareceres de advogados da União de consultoria, com exceção daqueles que estão atuando em ministérios, que estão lá mais próximos à área fim daquele ministério, nós só estamos trabalhando com determinados tipos de contratação. Então, tem a equipe da aquisição, tem a equipe da engenharia, tem a equipe dos serviços e a equipe com serviços com mão de obra, a equipe do patrimônio e a equipe do residual. Isso começou agora no dia 1º de setembro. Eu escolhi, e teve uma seleção lá com critérios objetivos, eu estou na equipe de engenharia. Eu faço só obras e serviços de engenharia todos os dias. A equipe, ela é nacional, todos os meus colegas estão aí em vários estados brasileiros, o nosso coordenador é do Piauí, uma pessoa fantástica e muito avançada, o Dr. Manuel Paz, com uma perspectiva inovadora muito grande, e eu acredito que essa especialização na AGU, na consultoria, nos pareceres, tematicamente, vai possibilitar que, conforme essas mudanças forem acontecendo, a gente dê resposta mais precisa. A gente só está fazendo aquele assunto. Então, o que eu posso falar, assim, da minha perspectiva esse direito administrativo do medo, a gente não deve transformar ele num senso comum ou numa plaquinha esse é um problema. Não, isso está acontecendo. Está todo mundo com medo. É que existe um medo de se admitir que se tem medo, né? Um medo de se falar de vulnerabilidade. Não, a sociedade está vulnerável. A gente não sabe, né? As pessoas podem ser internadas, a gente não sabe o que vai acontecer, estão perdendo emprego. Então, e muitas coisas boas estão acontecendo também. Então, não colocar isso como um problemão. Não, é uma realidade. Às vezes as coisas estão postas e o que a gente vai fazer com as coisas que estão postas? Nós temos instituições sólidas no Brasil, democraticamente estabelecidas e com trabalho de anos consistentes, cada uma na sua expertise, que atuam com relação a isso. Então, eu nominei algumas aqui, e além disso, nós temos também grandes ilhas de excelência nesse país, que são formadas por equipes de pessoas que estão implementando políticas públicas. Eu estou aqui na frente de duas dessas pessoas que integram, né? Então, essas pessoas, elas estão atuando como equipe, com uma maneira, indo à frente, realmente desbravando. E aí, eu acho que tem esse ponto principal. Como é que a gente vai normatizar, inserir compliance, inserir controle social, fazer aquela norma que você mencionou, chegar lá naquela prefeitura, não sei aonde, que não tem nem a internet, como é que a gente vai chegar e fazer isso com uma visão sistêmica, numa estrutura burocrática estatal que ela é estanque, baseada na estrita legalidade, e é uma estrutura que pouco incentiva, de um modo geral, a criatividade, a inovação. Isso está mudando também, tem laboratórios de inovação, tem um monte de coisa. E aí eu quero falar um super exemplo que eu ouvi hoje cedo e eu pensei, preciso falar para os meninos hoje à tarde na live. Existe uma lei municipal aqui de São Paulo, que a doutora Conceição Faria estava assistindo uma aula de cedo, que é a lei 17.316 de 2020. Essa lei, ela traz uma coisa que eu achei fantástica da prefeitura, bem recente, sobre a simplificação da linguagem, a simplificação da maneira como nós vamos, como serviço público, nos comunicarmos. Eu acho que ela se relaciona com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se relaciona com o acesso à informação, ela se relaciona com o servidor público que é orientado, né, pelos exemplos que ela passou aqui, o acesso aos editais, a facilidade, os controles sociais. Então, todo um sistema em torno dessa lei que está sendo implementado está relacionado com o servidor público que vai estar mais atento. Então, quando o Renato fala do empreendedor público, na verdade, é o que a gente tem que ser, né? Todo mundo tem que ser.
É isso que a gente tem que ser, amparado nas normas e confiante nas estruturas que nós temos de controle, e não só as estruturas governamentais, como aquelas decorrentes de observatórios sociais, por exemplo. A gente tem vários observatórios sociais, várias participações da sociedade civil. E aí eu acho que é um ponto. A gente tem toda essa estrutura, então, como se a gente tivesse constelações de estruturas governamentais que estão atuando, e como é que a gente vai fazer essa sinergia? Não é só criando uma comissão, ou criando um grupo de trabalho. Como é que a gente vai fazer essa sinergia? Como é que, eu vou ouvir o que o Renato aqui, anotei um monte de coisa, que o Renato e o Daniel me falaram, e eu vou ter assimilar esse conhecimento e ver de que maneira, sinergicamente, por exemplo, a Câmara Nacional de Sustentabilidade pode ser mais contributiva com aquele artigo do decreto que você mencionou no começo, que eu nem anotei, que foi muito rápido. Como é que a gente faz isso chegar? Né? Então, essa sinergia, ela não vai estar no papel, ela precisa do papel, ela precisa da comissão, ela precisa do setor, ela precisa, uma comissão interministerial. A gente já teve outras, não é? Algumas funcionam, outras não, mas como é que a gente faz? Porque só a norma por si não chega, a gente sabe, só a normatização, só a IN, ela não chega na ponta. Só a capacitação também não vai ser suficiente, e eu não consegui, porque seria impossível individualmente uma pessoa ter essa solução. Como é que a gente vai fazer essa sinergia desse modelo de Estado? Porque não dá para a gente fazer como, assim, não que seja isso que está acontecendo, mas é um exemplo que eu lembrei da minha infância, na minha infância não, já adolescência para os 20 anos, eu comecei em algumas reuniões de condomínio. E daí não adianta reunião de condomínio, não adianta só as pessoas estarem falando, e como é que a gente vai implementar? Como é que a gente vai dar essa efetividade? Como é que eu vou valorizar o jurídico? O jurídico é fundamental, porque o papel do advogado público, o papel da AGU prévio nessas contratações públicas, ele é fundamental para dar essa segurança jurídica para o gestor. Auditoria interna, a SEGES, a Câmara dos Deputados, as boas práticas, esses setores, essa perspectiva em rede, que a gente não está tão acostumado, não a gente, mas o ser humano em geral, né? Porque o paradigma geralmente é o da competição e do ego, e a gente tem que, o dia que achar que chegou em algum lugar, não chegou em lugar nenhum, né? E como é que a gente vai ser colaborativo? E como é que vai lidar com as diferentes competências e alteridades das pessoas e dos setores? Pode falar. Só um exemplo, por exemplo, no guia, na terceira edição, na última edição agora não, mas na edição anterior, que quem coordenou esse trabalho do guia da AGU nas duas últimas edições foi o Alexandre Quintanilha, que é um procurador federal, assim, fera, fantástico. E aí tinha toda a parte do cadastro técnico federal. E aí está nominado lá no guia as servidoras do IBAMA, que tinham toda essa expertise, e elas ajudaram, elas foram referenciadas. É justo, claro, porque como é que a gente vai chegar? Eu fiz uma pós interdisciplinar, eu chegava lá e eu via que as normas do direito, gente, não tem nada a ver com o que diz a gestão ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um monte de previsão, que eu chego lá, falava com as outras pessoas, elas falavam, mas não está certo, esse conceito não é assim. E aí a gente sai um pouco daquele palco, daquele tabladinho que acha que vai solucionar. E assim como eu acho que tem uma perspectiva do direito de achar que dá solução para tudo e não dá, tem também uma perspectiva de outras áreas de ter aquele olhar de que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas como é que a gente vai conversar? E como é que a gente vai ter essa conversa? A gente iniciou e eu falei, isso aqui é uma roda de conversa. Como é que a gente vai ter essas rodas de conversa diante de uma crença social ainda prevalecente de que, às vezes, não há verdade na comunicação? Como é que a gente vai construir projetos e programas e iniciativas e normas e interpretações jurídicas se não houver esse sentido do servidor público? Porque não dá para botar na caixinha nem vocês, da cabecinha de cada um, né?
Assim como sim, tem pessoas que devem achar que o que eu estou falando é uma grande besteira, mas não tem problema, mas como é que... E daí elas se agregam à conversa e a gente pode ser que seja. Como é que a gente faz? Porque isso não é quantificado, isso é imaterial. Assim como alguns custos ambientais a gente nunca vai conseguir internalizar. Não vai ter análise de ciclo de vida de produto que vai internalizar alguns custos ambientais, porque é impossível, porque o dano pode ser intergeracional. Então, como é que a gente, né, naquilo que não é material, vai conseguir, dentro de uma estrutura de gestão pública brasileira, tornar essa visão em espiral, essa visão de constelação, de rede, de colaboração, ela já ocorre muito, e vocês sabem disso, né? Tem a rede do legislativo sustentável, tem a gestão pública sustentável, vários grupos de trabalho que são muito legais, várias iniciativas colaborativas, você mesmo mencionou o trabalho do Hugo, mas como é que a gente faz? E eu não sei. Eu sei que tem que fazer. Bom, assim, o que eu posso pegar de gancho disso tudo, né? Vamos lá, acho que tem tanto insight para fazer, e infelizmente estou um pouco espremido aqui pelo horário, né? Mas eu vou tentar fazer um apanhado de algumas coisas. Eu acho que já passei do eu acho nesse sentido. Primeiro que aqui na nossa fala, a gente tocou, e alguns dos nossos convidados aqui no chat do YouTube, a gente mencionou muito cultura, e assim, eu esperei esse finalzinho, porque no finalzinho eu posso meter o pé na porta, e depois eu vou embora e pronto, né, assim, é muito mais confortável para mim. Então, assim, agora é hora de talvez meter um pouquinho do pé na porta, e eu acho que vai fazer um apanhado bacana. Logicamente, a gente coloca sempre tudo na conta da cultura, né, eu estudei cultura, eu fiz mestrado, doutorado em cima de cultura, né, e hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente, porque às vezes a gente chama de cultura, e no fundo é cultura, mas na verdade a gente chama de cultura porque chamar de cultura é menos afrontoso do que chamar de poder. E, logicamente, o poder, ele é uma expressão da cultura. Só que quem não fala de poder, tudo bem, não precisa falar, mas vai ter alguém falando de poder no seu lugar. Tá? E vai estar alguém explorando bem o poder. Então, a temática da sustentabilidade, ele é um exemplo claro aí do poder, né? De quem tentou ir pelo viés da cultura, etc., e chocou com um estamento que queria manter o status quo e não queria, né? E teve que ir ao longo do tempo, e a tua fala, Tereza, não, às vezes é cultura, tem que demorar um pouco. Pô, a gente está desde aí de 2010, né, que mudou 866, a gente está uma década, o desenvolvimento sustentável como objetivo da licitação. E foi avançando, mas muito menos do que talvez nós gostaríamos. Aí tem um gosto pessoal, uma percepção individual, é óbvio, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho de poder. E o poder em compras públicas vai se desvelar em todas as vertentes. Eu posso dizer claramente porque eu, a Andréa, que está acompanhando aqui e tal, a gente fez o novo decreto do pregão. Propôs, né? O governo que fez, a gente propôs o novo decreto do pregão. Pregão é metade das compras do Brasil, tá? Então a gente acabou mexendo aí em pelo menos uns 30 bilhões de reais ano, no Poder Executivo Federal. Quando a gente mexe nisso, qual que é a reação óbvia? Você tem uma parcela que vai chancelar a inovação e você tem uma parcela que vai reagir à inovação, porque você mexeu no status quo. E quem que vai reagir à inovação? Órgãos, entidades, o mercado pode reagir à inovação, você tem juristas, docentes, discentes, que aí junta, né, todo mundo e faz assim, análise crítica de não sei das quantas. E até hoje tem gente criando polêmica numa coisa que já está, de certa forma, sedimentada. Então, quando a gente fala assim, de fomento ao local, isso é polêmico. E, cara, talvez tem que ter polêmica nisso, porque quem cria polêmica também tem poder. Essa é uma realidade, porque, às vezes, o público gosta muito mais da polêmica, e aí o brasileiro, culturalmente, é isso. O brasileiro é um povo que vai tomar, infelizmente a gente não toma mais presencialmente, quase nunca, né? Mas que reclama do mundo inteiro quando toma um cafezinho, mas quando volta para a mesa do trabalho faz tudo como era antes sempre. Mas a polêmica chama muito, né? Chama e dá essa vazão.
Então, eu acho que quando a gente fala dessas mudanças, usar a compra pública para fomentar a política pública, e etc., a gente tem que começar a deixar de ser um discurso só ingênuo e falar de poder, sim, é o poder mesmo, tá? Porque, às vezes, você tem, por exemplo, você pega, e talvez seja a área que eu conheci, uma das mais técnicas, com um trabalho brilhante, que é a Central de Compras da Câmara. Cara, às vezes tem ideias da Central de Compras que, se tivesse o poder devido à Central de Compras, cara, talvez as compras públicas na Câmara tivessem em outro patamar. Mas, obviamente, você tem toda uma relação de poder instituído, como tem em qualquer outro lugar, como tem em municípios, como tem no Ministério da Economia, como tem na Esplanada, como tem na AGU. Então, para mim, assim, eu acho que o fechamento a gente tem que começar mais a falar de poder, sim. A ciência política tem aí todo uma gênese e tem todo uma residência no que a gente está tocando. Sobre as redes, é o desafio. Eu posso dizer claramente para a Tereza, né? A Rede Nacional de Compras Públicas é uma coisa que não decolou, porque é muito difícil você falar em rede e não transmutar uma rede em uma prestação de serviço unilateral por um polo. Essa é uma grande dificuldade. Então, assim, você pode ter, às vezes, quando você tem uma rede do legislativo sustentável, você pode ter 3 polos, Senado, Câmara, TCU, etc. Mas se você pega uma rede nacional de compras públicas, o que um partícipe vai querer? Informação, vai querer um modelo, vai querer um processo eletrônico. Até que ponto é uma rede ou é um grande polo das sedes prestando informação para o Brasil? Sempre que a gente quis ir nisso, né, a gente patinou. Agora, a partir do mês que vem, a gente vai para frente. Com base em quê? Aí eu acho que vale muito a pena esse insight, que a gente vai começar a discutir com o CONSAD, que é o Conselho de Secretários de Administração Estaduais, e CNM e FNP, que vão representar os municípios. E talvez a gente consiga sair do lugar. Mas sempre, sempre, sempre a gente patinou, e eu acho que aqui eu posso falar, e quem concordar comigo vai dar um like nesse vídeo aqui, vai compartilhar. Não estou falando aqui, né? Não sou youtuber nada, mas, Tereza, você é uma mulher de alma evoluída, Tereza. Tá? Eu me sinto até mal, a gente tem que falar de poder, a gente tem que falar não sei o quê. Cara, eu me sinto até assim. Mas se você está se sentindo mal, é porque você se compara, e o pressuposto de qualquer existência humana é que ela é única e peculiar. Então não tem que se comparar, não é isso, Daniel? Cada um é na sua peculiaridade. Porque sempre vai ter diferentes pontos de vista. Vetada sua autocrítica. Vetada. É melhor você ficar perto e crescer junto. Tem nada a ver. Essa conversa é bobeira. O pior de tudo é que cada um tem a sua especialidade. A gente está fazendo eu acho que é uma das melhores lives que eu fiz. E você tocou num ponto crucial. Daniel, acho que queria te ouvir sobre isso. Que a questão não é inegável que há uma relação entre saber e poder. Isso é inegável, não é a Tereza que está falando, é Foucault que falou. Você estudou, então, é inegável que há relações entre poder, conhecimento, a maneira como se gera o conhecimento, verdade, né? A maneira como se utiliza. É inegável. Quem quiser, e há também um texto muito legal, que é o que é um autor, que Foucault fala isso. Como é que diante dessa situação, a pessoa, a estrutura se torna um sujeito? O que é um sujeito? Bourdieu também fala sobre isso. Qual é o agente? Quem é o agente? E isso não é ideológico, isso é ser cidadão e estar de acordo com pautar sua vida pública e procurar pautar nossa vida pública em princípios constitucionais e na juridicidade. Então, isso é fantástico. Agora, não é um ponto importante, e o poder, ele não é algo maléfico. O poder bem utilizado, porque eu tenho um poder de autoridade, por exemplo, para chegar aqui e falar no WhatsApp para minha filha, fala mais alto, porque eu tenho um propósito comum, que não está atrapalhando aqui, o silêncio já veio, que é a gente continuar tendo essa nossa conversa. Então, existe um poder, que é um poder instituído, e que ele tem um fundamento e um bom uso, vamos dizer. A questão é das palavras. As pessoas associam o poder como algo que é negativo e tal. Não. Pessoas chaves em funções chaves fazem coisas legais. Mas aí eu acho que o problema está mais no mau uso do poder, né? Eu vinculo o poder, no caso também, para falar em relação às mudanças, né? Eu vejo com tranquilidade
o processo de mudança, que é um pouco mais moroso, sobretudo na administração pública, por causa que relaciona a segurança e também a divisão de competência. Quando você cita, por exemplo, a nossa central de compras, até para te adiantar uma coisa, a gente criou agora recentemente, aqui na Câmara, talvez, não sei se você sabe, um comitê de uniformização de entendimento jurídico da área de licitações e contratos. Aqui na Câmara nós temos nosso jurídico, não temos um jurídico tão grande que possa compartimentalizar como a AGU faz, né? Tanto é que também a missão da AGU é bem maior, inclusive assessorar a Câmara na área de contencioso judicial, a AGU nos assessora. Nosso núcleo, nosso jurídico da Câmara divide só em áreas de pessoal, licitações e contratos, judicial, que é o contencioso, que é apoiado pela AGU, e a área de financeiro, né? Então, assim, eu acho que a questão do poder e da mudança, eu acho que é uma questão que está no processo também, né? Aí vem a questão do gestor, a questão da segurança. Quando a Tereza colocou sobre a questão do medo, né? O direito administrativo do medo, não é uma coisa de agora. Isso aí é a questão do gestor. Na Câmara hoje nós temos uma questão que muitos órgãos abrem mão do seu poder para ouvir o jurídico. Então, questões que seriam rotineiras, que o próprio diretor do departamento poderia decidir, ele não decide, manda para o jurídico para ouvir a nossa opinião. Até coisas que não são jurídicas. Então, assim, eu acho que tem essa questão do direito administrativo do medo, não é uma coisa que está vindo agora. A questão é assim, que a pandemia impôs mudanças muito radicais, né? Disruptivas, né? Que eu não sei se vão ser mantidas, né, Feni? Se isso aqui como você colocou, né, vai ficar preso nesse tempo, e aí, quando voltar o trabalho presencial, tiver uma vacina, o que vai ser mantido disso? Até porque a relação entre legislativo e executivo, em questão legislativa, legiferante, está muito conturbada, né? Boa parte das MPs importantes que a gente teve está perdendo a vigência sem ser votada, né? Então, assim, eu acho que a questão aqui é também de poder, competência e também de um tempo que é necessário para maturar as alterações no público. Eu lembro também, por exemplo, que o setor público também, eu acho que também essa questão dele desenvolver mais lentamente que o privado, em algum modo também é positivo, porque ele pode ter um aprendizado, né, com o setor privado. O setor privado pode errar mais, né? Eu tenho tentado empreender com alguns amigos da Tec, né, questão de estudando startup e tudo mais, e a gente vem aquele do PMV, né, o produto mínimo viável. Eu acho que no setor público isso não é possível ainda, porque a gente não pode dispor do recurso público como a gente dispõe do nosso recurso privado. Mas a gente pode pegar boas práticas do privado, colocar dentro do público. Isso o Ministério da Economia tem feito muito, tax lag, é uma questão, aquisição de passagens aéreas diretamente das empresas aéreas, cortando a intermediação de empresas, agentes de turismo, que tem trazido economicidade, eficiência. Então, assim, mas tudo isso, toda vez que veio uma iniciativa, toda vez não, né? Mas essas iniciativas que teve economia razoáveis, tax lag, que na casa da Câmara, e tax gov, no caso do Executivo, teve economia de mais de 30% do valor que é gasto com veículos, locação de veículos, motorista. Então, assim, mas foi objeto de 2 acordos do TCU e foi objeto de uma ação no Ministério Público. Então, assim, por isso que há esse medo, porque agora volta na cultura, no poder, não sei, de realmente há às vezes um descolamento, está diminuindo demais em relação ao controle, tanto interno como externo, e o gestor. E daí a importância que a gente havia falado nesse questionamento sobre as novas normas, né? As normas que dão mais poder, pode ser poder, mais competência aos gestores, e isso tem mudado. Aqui na Câmara dos Deputados, só para citar, para não perder aqui a oportunidade, o pós-Covid vai ser marcado por uma reforma administrativa. Eu acho que isso é importante o gestor ter. O gestor vai ter que repensar os seus processos de trabalho, vai ter que ver o que ele está entregando. Então, assim, quais são os produtos essenciais para o desenvolvimento da sua competência, da sua função constitucional? Você tem que pensar isso. Às vezes, não que o produto não seja importante, mas ele não é essencial. A Câmara está passando por isso, o FENID vai chegar já na Câmara reformada, alguns serviços da Câmara simplesmente vão deixar de existir, outros vão mudar, porque a gente vai ter que colocar os nossos recursos, o cobertor curto,
em cima das nossas funções típicas constitucionais. E acho que esse repensar o processo vai ter que ser feito no Brasil inteiro. Como eu havia citado, o déficit está aí, é uma situação posta. O que não pode ser mudado tem que ser resolvido, né? Então, eu acho que a questão mais importante do pós-pandemia, em questão de administração pública, é você repensar o papel do Estado e também o papel do privado no Estado, que aí vem a experiência com parcerias públicas-privadas. O privado pode ajudar, pensando não só que na parte negativa de corrupção que possa vir dessa relação, que sempre veio, independentemente do modo, a questão de privatizações, até onde isso aí é negativo em alguns pontos. Será que não seria melhor o Estado se concentrar nas atividades realmente de Estado e deixar o privado desenvolver melhor nas cidades privadas? Eu acho que o pós-pandemia tem que ser marcado por isso, do gestor, do servidor público ser coordenador de atividades e naquilo que não for possível, seja auxiliar, seja terceirizado, seja parte da iniciativa privada. A Câmara tem tido bons resultados também em resolver conflitos com o privado de forma dialógica. Nós temos 2 processos que nós tivemos na Câmara que poderia ser o quê? Simplesmente escrever a empresa declarar inidônea, suspender a empresa de licitações, mas a gente conseguiu fazer acordos que devolveu para a Câmara nesses anos agora, o caso do Rafael, um advogado nosso que é especialista nisso, mais de 11 milhões de reais foram resolvidos em acordo administrativo, sem ir para o judiciário. A empresa foi sancionada, mas foi levado em conta a possibilidade do acordo. Tivemos agora um acordo com a Sony. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar formas de você, com os recursos humanos que vão ser cada vez mais escassos, com teletrabalho, que do meu ponto de vista isso tem que ser falado, veio para ficar, a AGU já tem, na Câmara dos Deputados eu acho que não tem como mudar, vai mudar as demandas de serviços, vai ter menos demanda de algum tipo de serviço, a própria Câmara dos Deputados já viu economia de energia, de vários outros insumos e aumento em outros, vai ter aumento de custo na reforma administrativa de tecnologia da informação. Então, eu acho que a administração, no pós-pandemia, vai caminhar para isso. Uma administração vai ter que caminhar, independente de estrutura de poder ou não, vai ter que caminhar para ser mais racional. E vai ter que fazer mais com menos. Eu faço recursos humanos de servidores públicos. A Câmara dos Deputados ela não tem nem previsão de contratar mais ninguém nesse curto espaço de tempo, mas vai ter que fazer o que ela faz hoje de forma mais eficiente. E também, a Tereza falou, mas não nessa live, e também verificando também as condições do servidor nesse trabalho à distância, do próprio terceirizado também. Algumas funções vão ter que ser mais, na Câmara dos Deputados que eu falo, vão ter que ser mais especializadas. E outras funções, às vezes, vão ter que ser reduzidas, né? Então vai ter que ter esse trabalho que eu acho que toda a administração pública vai fazer. A Câmara teve a virtude, já está vendo isso há mais de um ano, antes da pandemia, mas veio a calhar, está pronto agora, sim, os estudos que vão ser desenvolvidos melhores, vão ser discutidos melhores. Gente, vou aqui já, né, quase 2 horas de debate, e infelizmente a minha própria realidade aí de Ministério da Economia não me permite alongar demais o tanto quanto esse debate mereceria, né? Então eu tenho outra reunião, infelizmente às 5 horas, e aí eu queria, primeiro de tudo, agradecer a Tereza, ao Daniel. Para mim também, viu, Tereza? Acho que foi uma das melhores conversas virtuais que eu tive aqui. Acho que vocês dois aí são mestres no que conseguem aí espaçar. Acho que a reação, pelo que eu estava olhando aqui no chat do YouTube, também foi das melhores. Queria agradecer demais. Acho que o público também é um dos mais seletos que eu já vi aqui que está nos acompanhando, tá? Então, sem nominar ninguém, para não ser injusto, um abraço a todos, né? Câmara dos Deputados, meu reconhecimento. Calma que eu vou passar a palavra para você. Beijinho. Câmara dos Deputados, assim, meu agradecimento, né? Eu acho que da minha parte eu tenho todo um reconhecimento, e mesmo de longe eu acompanho muito o trabalho da Central de Compras lá, eu acho que é um dos celeiros mais assim, de excelência da administração pública nessa área, tá? Então agradeço a todos, e logicamente também ao Ecocâmara, e vida longa aí à Rede do Legislativo Sustentável, tá? Daniel, também parabéns aí por tudo que você está representando, esse Ares mais assim,
Me ajuda aí agora, né? Os áreas mais novos aí. Renovadores? É quase isso, cara. É uma palavra mais. É quase neologismo, né? Mas eu acho que cara, está em muito boas mãos aí todo o trabalho que você tem tocado. Então, eu queria passar a palavra aí, né, para fazer algumas colocações finais para Tereza, Daniel, e obrigado a todos. Agradecer imensamente a Núbia e ao intérprete anterior que estavam aqui em Libras, isso é fundamental, isso é acessibilidade, e como quem fica parado é poste, vamos tornar o primeiro comentário do Renato da filosofia real. Filosofia sem aplicação não adianta nada, e a gente não pode ficar só nessa conversa que a gente teve aqui e não fazer. Então eu quero fazer 2 convites para vocês e falar de uma boa prática. Entrem no site da Unifesp, quem estiver assistindo, tem lá um credenciamento para aquisição de produtos médicos hospitalares no período de pandemia, que é um case absolutamente de sucesso. Iniciativa da pró-reitora Tânia Mara Francisco, todos os modelos estão lá, o edital está lá, e é um exemplo com mais de 50 instituições federais de ensino de que funciona a sustentabilidade, reduz preço colaborativamente. O segundo ponto que eu quero colocar, 2 convites. Amanhã tem uma live no YouTube do TCU, tô bem blogueirinha, né? Amanhã tem uma live, tem que falar do trabalho deles, do YouTube, no YouTube do TCU, às 10h30 da manhã, Gestão Pública Sustentável no Legislativo, a Rede de Sustentabilidade Nacional do Legislativo, para quem quiser conhecer e ver o que eles estão fazendo. No Instagram da Escola da AGU, entra no Instagram, quem não tem Instagram, cria uma conta, não dá para ficar fora do Instagram, né, gente? Está tudo acontecendo no Instagram. Escola da AGU, vocês vão lá ver o curso que vai ser da Câmara Nacional de Sustentabilidade, aberto, gratuito, em 3 módulos, dia 14, dia 21 de outubro e dia 4 de novembro, só sobre contratações públicas sustentáveis, aberto, gratuito, inscrições pelo link lá no Instagram. Meninos, adorei conversar com vocês e é uma alegria imensa. Agradeço a Jamile, a Carmen, Vicente, todo mundo, e vamos embora, porque nada disso funciona se a gente não puser na prática. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao CEFOL pelo convite, pedir desculpas aqui, eventualmente, se eu me alonguei em algum ponto ou deixei de tratar melhor outro ponto. Às vezes a gente se expressa com mais detalhes escrevendo, né? Você pode ler, reler, mas às vezes falando você deixa passar algum ponto. Em primeiro lugar, eu quero expressar o meu... a minha felicidade de estar aqui com o Fenílio. O Fenílio é uma referência na Câmara dos Deputados. Muitas coisas foram implementadas na gestão dele, à frente da Central de Compras, tanto é a sua visibilidade que foi convidado para estar aí nos mais altos cargos do governo hoje. Eu acho que, tomara que ele volte à Câmara um dia, mas acho que ele vai acabar que vira ministro e só volta depois que fizer toda a carreira. Mas é muito bem-vindo o Renato aqui na Câmara. O tempo todo ele é citado aqui. É difícil a reunião sobre contratações. Você não fala, meu Renato uma vez. E no CEFOR, né? Porque foi o Renato que, na verdade, juntamente com o CEFOR, que pensou essa jornada de contratações, né? Então, assim, eu participo da jornada já tem um pouco, não tanto tempo como o Renato, mas toda vez, olha, na época que a gente pensou com o Renato, então, assim, o Renato sempre é bem falado isso aqui, e fora que é uma pessoa muito profissional e a pessoa prática. Eu acho que a gente isso nos aproxima, porque também eu gosto de falar e também gosto de fazer, e de acompanhar e de ver acontecer. Inclusive, as minhas licitações que eu, às vezes, dou parecer, eu acompanho até a assinatura do contrato para ver como é que ficou, se abaixou muito o preço ou não. Então, assim, é uma característica que eu acho muito importante. É você também ver o resultado do seu trabalho, até para poder te motivar. Isso me motiva. E eu esqueci de agradecer no início aos intérpretes de Libras, né? Isso é tão importante. Eu tenho pessoa com deficiência na minha família, e é tão importante você deixar todo mundo participar do diálogo, né? Inclusive, ele está aqui na live assistindo, assim, eu acho muito importante agradecer a todos os colegas que falaram aqui pelos comentários. Eu não pude responder nenhum, vou dar uma olhada depois na live offline, né? Para poder responder alguma coisa. Agradecer por ter conhecido a Tereza, para ela existir, né, Tereza? Eu sou católico, mas os espíritas falam que a reencarnação, que as pessoas vão reencarnando para ir evoluindo a alma, né? Se houver isso, a Tereza já evoluiu demais, né?
Nossa, a 20ª, milésima reencarnação dela, Jesus. Então, assim, para quem... Aqui o quadrinho de Jesus Misericordioso, eu sou católica fundo, também. Independentemente disso, então, agradecer muito, Tereza, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que a filosofia ajuda demais, né? Porque você abre muitos horizontes, até o jeito que você vê as coisas, eu acho que melhora, né? Eu ainda eu tenho ciência política na minha formação também, né? Assim, no caso do mestrado, mas eu acho que filosofia, o Fenili, é uma coisa importante para a formação como ser humano também, né? Fora a formação técnica. Então, assim, muito obrigado. E qualquer coisa, as pessoas da Câmara estão me assistindo, qualquer ponto da nossa conversa que tiver, pode mandar um e-mail para mim, ou então um zap, para quem tem meu zap. E agradecer demais aí pela oportunidade. E estarei lá acompanhando as demais lives da Tereza, né? E agradecer também de modo muito especial a turma do DEMAP, que me ajudou com muitas informações que eu nem passei aqui. Acabou que a gente não consegue falar tudo. A turma do Ecocâmara, Tereza, principalmente, desculpa, a Carmen, que mandou para mim várias iniciativas que eu não falei nenhuma, que desculpa, Carmen. E também a Adriana Janu, da Acessibilidade, que falou, inclusive, de contratações sustentáveis na pandemia, e eu acabei que também não deu para citar, porque a conversa vai desenvolvendo e a gente não consegue falar tudo, mas teremos outras oportunidades para falar disso. Agradeço demais, gente. Gente, então é isso. Um abraço a todos, né? E até a próxima. Obrigado por vocês Até a próxima live, hein, gente? Até a próxima, todo mundo de olho nas lives da jornada. Abração.